Pecado, pecadinho e pecadão é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Convido você a abrir as Sagradas Escrituras em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha gratidão, dizer que sou grato a todos vocês por todo apoio, por todo comentário, por cada like, cada compartilhamento, cada inscrição, cada crítica, ou seja, a sua interação é de extrema importância aqui no canal. Que Deus os abençoe. Vamos para o texto, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há quem diga que não peca, mas a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Tem outro texto que fala que todos pecaram, ou seja, sem exceção, todos pecam. Veja só, para você ter uma compreensão melhor acerca desse assunto, convido você a assistir alguns vídeos aqui no canal. Por exemplo, o vídeo com o tema, o pecado. Outro vídeo, o que significa pecar, pecado para a morte e blasfêmia contra o Espírito Santo. Assistindo o vídeo, o pecado, o que significa pecar, pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai entender o que ele falar sobre pecado, pecadinho e pecadão. Algumas pessoas pensam que existe essa distinção na Bíblia, mas não existe. Veja só. Quando folheamos as Sagradas Escrituras, abrindo as páginas da Bíblia Sagrada, observamos que, de acordo com a Bíblia, a classificação de pecadinho e pecadão é um conceito equivocado, isto é, isso é um engano. Não existe, pois todos os pecados são violações, ou seja, as pessoas quebram as santas leis de Deus. Então a Bíblia, ela não distingue os pecados em termos de tamanho, quer seja pecadinho ou pecadão, mas sim pecado. Por isso que eu falei, assiste o vídeo O Pecado, o que significa pecar, a blasfêmia contra o Espírito Santo e também o pecado para a morte, que você vai ter uma compreensão melhor. Por isso que eu estou sendo aqui repetitivo. Para esse vídeo não ficar tão longo, você assistindo os demais vídeos, você vai ter uma compreensão melhor acerca do assunto. Para você ter uma ideia, o pecado da mentira para muitos parece algo inofensivo, mas quando nós vamos olhar as sentenças que a Bíblia dá para quem comete tais pecados, ela está condenada ao lado de grandes crimes, a saber, a idolatria, que é um pecado terrível, e também o homicídio. Então, tanto o homicídio quanto a idolatria e a mentira são pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Agora sim, sabemos que existe um único pecado imperdoável à luz das Sagradas Escrituras, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual eu sugeri aqui o vídeo para que você venha a assistir. Então, todos os pecados requerem arrependimento e expiação. Então, espero ter ajudado você. O que é o pecado? O que significa pecar? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui no canal eu abordo todos esses assuntos e repito, o termo pecadinho e pecadão, de acordo com a Bíblia, não existe essa classificação. É um conceito equivocado, pois a Bíblia não distingue os pecados em termos de tamanho. Para a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, tudo é pecado. Feito eu falei, a mentira está ao lado do homicídio e também da idolatria. Na questão dos, quando chega assim a condenação porque cometeu tais pecados, observamos que a sentença é a mesma. Então veja só, no que se refere a pecado, aqui no canal também eu tenho alguns vídeos que podem ser do seu interesse. E falando em pecado, na playlist Dúvidas, eu tenho aqui algumas playlists, em especial as dúvidas, são aquelas que as pessoas dão uma sugestão e nós colocamos aqui no canal. Aliás, não só na playlist Dúvida, em qualquer playlist, por exemplo, relacionamento, Apocalipse, sinais da volta de Jesus, estudo sobre o Espírito Santo, personagem bíblico, mas é que as pessoas mais citam, né, suas referências bíblicas que têm dúvida, está aqui na playlist Dúvidas. Então, se referindo ao pecado, convido você a assistir esses vídeos. Para você, pintar o cabelo é pecado? Nós abordamos esse assunto. É pecado usar maquiagem, brinco, cortar o cabelo e usar calça comprida? É uma dúvida muito frequente. Então assista também na playlist Dúvida. É pecado comer carne de porco? Por que rebelião é como um pecado de idolatria? E por fim, casar com primo é pecado? O que você acha desses assuntos? Estão todos abordados na playlist Dúvida. Então espero ter a sua interação aqui no canal. Deixe a sua sugestão. Qual o tema que você quer ver abordado? Caso não esteja nas playlists
nós teremos o maior prazer aqui do canal Bíblia em Foco abordar o assunto que você sugeriu e assim tirar a sua dúvida e a dúvida das demais pessoas. Nosso intuito aqui não é buscar fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.